Bem-vindos ao terceiro e último módulo dessa sequência de vídeos falando um pouquinho sobre as separações conjugais, os processos litigiosos e como nós podemos, de alguma forma, abrandar tudo isso que dificulta muito a vida dos filhos quando estão nessa fase do processo de separação dos seus pais. Eu trouxe no módulo anterior muitas explicações por que alguns casamentos, algumas relações não seguem adiante. Esta é a melhor forma que o homem e a mulher têm para entender que algumas relações não seguem adiante. E está tudo bem, porque é uma possibilidade da vida um casal se separar. Mas a grande dificuldade que há por detrás disso são as dores, as faltas de entendimento, as raivas que ficam, o rancor, todas aquelas coisas que ficam te remoendo, te corroendo, que te impedem muitas vezes de você retomar a sua vida. Até mesmo com a possibilidade de um novo relacionamento saudável, feliz, sem emaranhamento, com aprendizado, ou seja, uma vida que todos nós merecemos ter, mesmo após uma separação. E aquela herança que fica para os filhos, todas essas amarguras dos pais que deixam de se relacionar, deixam de ir bem. A maior riqueza que pais separados podem deixar para os seus filhos é o respeito. Nada fortalece mais a vida dos filhos, cujos pais são separados, do que o respeito que eles têm um para com o outro. Então, diante dessa questão, depois de entendido as dores do porquê uma relação não foi bem, e eu quero que vocês me perdoem se faltou colocar todas as variáveis, as possibilidades do porquê que um relacionamento não segue adiante, e aí, como disse a vocês, seria o caso de constelar mesmo, para a gente poder descobrir qual é a sua variável. Nada faz com que os filhos tenham maior prazer de seguir na vida do que a cura que eles observaram dos pais e a permanência do respeito que os pais têm nas suas tratativas. Quando isso acontece, uma coisa mágica se dá na vida dos filhos. Eles vão para a vida indiferente dos seus pais terem se separados. Então, muito diferente daquela questão dos pais que permanecem numa relação a qualquer custo, principalmente pela imagem que projetam diante dos filhos, quando há uma separação, essa separação ela é adulta, ela tem entendimento, isso gera muita força para percebem que esse respeito todo que os pais têm em buscar a sua felicidade na vida, em ir para a vida, em se reestabelecer, vão trazer para eles também ainda mais força de saber que eles também podem fazer isso. Que eles também têm direito de lutar pela vida, apesar das coisas não terem dado certo. O fracasso é uma condição da vida. Nós, humanos que somos, nós temos a condição do fracasso naturalmente instalada dentro de nós. Somos humanos, aptos a fracassarmos. Então o relacionamento também pode fracassar. Mas quando um fracasso é grande demais em nossas vidas, nós não conseguimos nos restabelecer, nós ficamos travados na vida. Nossos filhos muitas vezes podem se sentir travados diante dos fracassos. Nada pode os impulsionar mais do que o exemplo dos pais que sofreram esses vieses da vida, esses fracassos da vida, inclusive um dos mais difíceis, esse que é o da separação, superando isso e se recolocando na vida novamente. Os filhos precisam dessa força vinda dos pais, dessa superação vinda dos pais, para que eles possam seguir esse grande metamodelos. Queridos, os grandes heróis da vida dos filhos são os pais. Eu fico imaginando como que os meus filhos olham para mim, como que eles olham para a mãe deles. E apesar da separação, como que isso precisa ser grandioso para eles, porque a partir do momento que os filhos não veem mais super-heróis na figura do seu pai e da sua mãe, eles estão perdendo força na vida. Então, dentro
dessa questão toda, há uma necessidade de você se recuperar, de você se refazer. A melhor forma que você tem de começar esse processo todo é respeitar demais o seu cônjuge. Então, todas aquelas questões ligadas à alienação parental, onde os pais, de forma direta ou indireta, começam a falar mal do seu ex-parceiro, do seu ex-cônjuge, de forma a atingir os seus filhos, traz grandes problemas para os seus filhos. O inverso disso é muito positivo, muito pelo contrário. Engrandecimento, enaltecimento, colocar o ex-parceiro, o pai dos filhos, ou a ex-parceira, a mãe dos filhos, num pedestal. Mas como é possível fazer isso se as dores da relação ainda não foram curadas? Então, antes de olhar para os filhos, novamente vem a questão, você vai precisar se curar. Nesse meio caminho, se você não consegue fazer isso, algumas coisas precisam ser movimentadas por você. Como, por exemplo, um parar de imediato da alienação parental, ou seja, do falar mal, de forma direta ou indireta, do pai dos seus filhos. Eu lembro muitas vezes, devido às questões de separação da minha mãe com o meu pai, muitas vezes ela vinha se queixar do meu pai para mim. E eu já com uma visão sistêmica, eu olhar com muito carinho para esta mulher que, puxa, fez de tudo que podia na vida para que os filhos fossem bem, para que os filhos fossem criados. Estou eu aqui, malnutrido e desviado na vida, brincadeira. Querida mãe, gratidão por todo o seu esforço, valeu a pena. Então, muitas vezes ela, dolorida que está, sofrida que está pela vida, vindo falar mal do meu pai. Com a visão sistêmica naquele momento, com muita reverência às dores dela, eu disse para ela assim, mãe, eu entendo toda a sua dor, mas por favor me entenda, o seu ex-marido, que fracassou como homem na sua relação, é o meu herói, é o meu pai. Então, por favor, eu sei que o meu pai não é perfeito, assim como eu sei que a senhora não é perfeita. Então, por favor, não fale mal do meu pai, para mim, que sou filho dele. Porque isso soa para mim como uma agressão. E eu sei de todos os defeitos que ele tem, a senhora não precisa me falar, mas eu vejo nele o pacote completo, porque assim como os defeitos que ele tem todas as suas qualidades. Então, para mim está tudo bem o pacote completo, como eu olho para a senhora e vejo o pacote completo. Eu entendo todas as suas imperfeições, de quando em quando eu fico arisco com elas, e às vezes não me contendo, eu até externalizo isso. E a senhora eu peço perdão, desculpas por todas as vezes que eu fui grosso, fui rude, mas eu a amo no pacote completo, como a senhora é, assim como eu amo meu pai no pacote completo. Então, por favor, não fale mal dele para mim. Agora eu te pergunto, como uma criança tem esse entendimento que eu, hoje, aos 44 anos, depois de ter passado por todos os processos que eu passei, depois de todo o entendimento, todo o estudo, sendo terapeuta, tenho? A criança é inocente, ela não sabe. Então ela, na sua incapacidade de entender, não pode fazer como eu, se defender por defender alguém que ama tanto. Então ela ficará cada vez mais triste, cada vez magoada, quando um dos parceiros dos ex-parceiros começa a falar mal, ou do pai ou da mãe. E isso é totalmente evitável. O inverso disso é uma demonstração de muito respeito. Então, se você quer fazer alguns movimentos, daqui a pouco eu vou fazer para você, já começa a trabalhar na sua cabeça. Você tem que dizer da grandiosidade do pai, da grandiosidade da mãe para os seus filhos, do quanto eles foram importantes para você na sua vida, o quanto que essa relação deu certo, porque afinal de contas eles estão ali, e não eles serem um estorvo ou um problema devido a uma relação que não deu certo. É claro que se eles não sentem essa força, eu sou fruto de algo que deu certo, eles mesmos podem se sentir deslocados na vida. Aliás, uma das coisas mais comuns de acontecer é os filhos acreditarem que eles foram a parte central da separação de um casamento. É muito comum os filhos absorverem a culpa, acreditarem porque em algum momento, em alguma situação, eles foram o pivô central de uma separação, e aí vem um peso mais prejudicial ainda para os filhos
a sensação de terem sido os causadores da separação dos pais. É muito para eles. Então esses movimentos todos da alienação parental tem que se tomar muito cuidado. O desrespeito, então, entre os pais tem que se tomar muito cuidado. A desvalorização daquilo que não deu certo no casal para os filhos, enquanto filhos daquele homem, daquela mulher, tem que se tomar muito cuidado. E tudo isso, quando muito bem observado, faz com que uma separação comece a ser saudável. Então eu tenho que olhar para mim, olhar para as minhas fidelidades sistêmicas, olhar para as minhas dores, olhar para as minhas dores com os meus pais, olhar para o meu parceiro e da mesma forma olhar tudo, olhar para as fidelidades sistêmicas dele, olhar para as dores dele, olhar para a não contemplação dele para os seus pais e para depois de tudo isso entender por que a minha relação, o meu casamento não deu certo. Olhando desta forma eu começo a me curar, estou vendo uma luz no fim do túnel. Adivinha o que automaticamente começa a acontecer com os filhos? Eles começam a perceber que os pais estão renovando seus votos com a vida e começam a ir bem também. Já no meio dessa etapa toda, a grande valorização e o respeito que tem que se dar ao progenitor, ao pai e à mãe dessa criança que está em questão. Então, movimentos que precisam ser feitos diante de uma separação. O primeiro, querido pai, querida mãe, você que tem um filho, você que passa por esse processo, você que ainda está nesse processo, vá se curar, olhe para si, busque terapia, busque terapeuta, busque entendimento, se cure, saia disso, porque os movimentos que te levaram à separação não são movimentos ingênuos, não são movimentos pequenos, não são movimentos tolos, são movimentos que precisam ser vistos. Então, em primeiro lugar, se cure. Olhe para si nessa cura. Segundo, gerando um entendimento sobre o parceiro, o que houve, o que aconteceu, comece a aliviar isso para os filhos. Não projete para eles pagarem uma dívida que é do casal. A dívida do casal é o que não deu certo. Porque pode não dar certo um relacionamento conjugal, mas um relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, tem tudo para dar certo. Não há separação, esse relacionamento é para sempre. Eu costumo dizer, existe ex-marido e ex-mulher, ex-esposa e ex-esposo, mas não existe ex-filho, nem ex-pai, nem ex-mãe, é um relacionamento para o resto da vida. Então, os filhos têm que ser protegidos dessas coisas que não deram certo na relação do casal. Quando você traz à tona para o filho que o casamento, a relação foi perfeita e deu certo até onde tinha que dar certo, e que isso é fruto, os filhos são frutos de muito amor que houve entre os pais, os filhos têm a possibilidade de também amar os seus pais. Então algo que precisa ser feito para os filhos é uma conversa muito franca, muito honesta, onde o pai e a mãe, muito provavelmente em separado, tem que falar da grandeza do pai e da mãe deste filho que está no seu colo. Se você ainda não consegue falar da grandeza deste homem e desta mulher, que te deu a possibilidade de ter essa preciosidade que está aí no teu colo, que está perto de você, que são os teus filhos, é porque você ainda não está curado. Se você ainda não consegue, você tem que fazer exercícios, queridos, de curar a sua criança que está magoada, de curar esse adulto que ainda está infantilizado. Talvez uma boa dica para que você comece a olhar para o seu ex-parceiro de uma forma mais adulta, seja fazer o exercício do Ho'oponopono para ele. Ho'oponopono. Quando você repete 108 vezes as expressões eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grato. E você faz isso por 108 vezes por 21 dias seguidos. Esse instrumento que eu estou utilizando, a Japamala, são as contas do Ho'oponopono. É justamente com ela que a gente faz esse exercício de liberação. Às vezes está tão pesado, mas tão pesado que os pais ainda
ainda não conseguiram se libertar das dores do seu relacionamento que não deu certo. Então, talvez essa seja a primeira parte de fazer algo mecanicista inicialmente. Porque é difícil para muitas pessoas perdoar, liberar e voltar a ter alegria na vida diante de tantas mágoas e tantas tristezas ocasionadas por um relacionamento que não deu certo. Mas nós entendemos isso, está tudo bem. Então o exercício que você vai fazer é o exercício de se liberar, de dar a você essa chance na vida, de voltar a ter brilho, voltar a ter luz, voltar a ter alegria, voltar a ter felicidade para que seus filhos vão bem. Então o que você vai fazer para o seu parceiro? Com auxílio de japamala ou sem japamala, fazer as 108 contas, as 108 repetições do eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Isso tem que ser feito de forma profunda. É claro que inicialmente você talvez não consiga fazer isso tão espontaneamente assim, falar essas palavras sentindo. Talvez num primeiro momento você faça totalmente mecanicista, pensa na pessoa, projeta e fala, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E você vai para a próxima conta, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí você vai para a conta, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. E você vai fazer isso 108 vezes de uma forma mecanicista. Mas talvez, em algum momento nesse processo todo, você fale com o seu coração e naquele momento você começa a cura. Talvez você tenha que fazer mais de uma vez. Mas tudo o que você precisa é iniciar o processo dessa liberação. Depois que você começar esse processo dessa liberação, vem a segunda etapa, que é o processo da potencialização da figura paterna e materna para os filhos de novo. Porque eles não podem perder esse arquétipo do herói na vida deles. Os pais são os heróis. Então você tem que restabelecer o pai e a mãe no seu lugar devido. E então vem essas palavras do querido filho. A sua mãe é uma mulher espetacular. Querido filho, seu pai é um homem espetacular. E nós nos amamos muito ao longo das nossas vidas. E nós nos amamos tanto, mais tanto que você nasceu. Então você é fruto de muito amor. Você foi gerado através do amor. O papai e a mamãe passam por problemas em que a relação nossa não deu certo, mas, querido filho, você deu certo. Você é a prova que a nossa relação deu certo, que ela foi bem-sucedida, que nós fomos um sucesso. Agora, devido às nossas questões, nós vamos olhar agora para as nossas vidas de uma forma diferente. Então o pai e a mãe serão ex-marido e ex-mulher, mas nós jamais deixaremos de ser ex-pai nem ex-mãe. Fale nesse momento da generosidade do pai, fale da generosidade da mãe, fale da grandeza do pai, fale da grandeza da mãe, enalteça, coloque todo aquele sentimento das épocas de namoro, da grandeza dessa pessoa que andou com você durante tanto e tanto tempo. Porque nada fortalece mais a vida dos filhos do que essa grandeza, essa generosidade, oriundo da boca do seu pai e da sua mãe falando do seu parceiro. E nada é mais destrutivo do que o inverso. Recolocar então, devolver a grandeza do pai e da mãe, a dignidade do pai e da mãe, vai fazer com que os filhos se restabeleçam na vida. E aí assim parece passe de mágica. Os filhos começam a abandonar esses sintomas que estavam tendo. Sintomas de doenças, sintomas de infelicidade, sintomas de ir mal na vida. Por quê? Porque os pais finalmente estão retomando as suas vidas, estão novamente olhando para si. Se você conseguir seguir essa sequência de dicas que eu estou te dando, trabalhe entendimento, trabalhe estudo, vai estudar mais, quem sabe, os momentos de constelações familiares, vai fazer terapia, vai buscar ajuda, vai fazer Ho'oponopono para o seu parceiro, e aí olhar de forma muito carinhosa para os seus filhos, restabelecendo a grandeza do seu ex-parceiro como o pai e a mãe e o super-herói na vida desses filhos, você vai perceber que a sua vida vai começar a ser mais leve. E você vai começar a ir bem. Se você vai bem, os seus filhos também começarão a ir bem. E eles poderão abandonar todas essas questões de vitimização, de
instrumentos que estão sendo usados para ferir, para atacar pessoas que eles amam muito. Finalmente você talvez possa largar o teu papel de vítima nessa história toda, a tua infantilização. Se ainda está dolorido demais para você, apesar de todos esses processos, queridos, não tem jeito. Aí é só com uma intervenção emocional mesmo. Talvez uma constelação, talvez uma sessão de Theta Healing, talvez uma sessão de renascimento. Você precisa reviver essas dores profundas de forma positiva na sua vida. Depois que você revive isso, talvez você possa começar a andar para a vida novamente, que é tudo que os teus filhos querem de você. Eu espero que eu tenha contribuído com essas dores que estão aí na sua vida ou na vida de pessoas que estão próximas a você. Eu espero que muitas crianças consigam restabelecer a visão de heróis dos seus pais. Eu espero que você possa curar a sua infantilização e curar as suas dores. Porque se existe um motivo grande e verdadeiro que nós viemos para essa vida, é o motivo de podermos contemplar essa beleza toda que nosso Deus Criador nos permitiu usufruir, né? Então, queridos, minha gratidão pelo tempo de vocês. Se você tem comentários, se você tem perguntas, se você tem pessoas para marcar, coloca tudo aí nos comentários. E se eu puder te ajudar um pouquinho mais, faça seu contato comigo. E é claro que eu estou aqui à disposição para servir a vida. Foi um prazer participar dessa jornada toda e eu vejo vocês.